E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje a gente vai comparar a mentalidade dos brasileiros e dos alemães quando o assunto é finanças e investimentos. BR versus Alemanha. Gringolândia. Será que a gente perde 7-1? Para quem ainda não sabe, eu e o Luiz nos mudamos para a Alemanha em outubro, né? Do ano passado. Então já faz. Quanto tempo? 10 mil. 10, 11 meses mais ou menos que a gente tá morando aqui. E tem várias coisas que a gente reparou quando o assunto é mentalidade, como que eles encaram o dinheiro, como eles lidam com o dinheiro e também com os investimentos. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para tentar explicar um pouquinho mais qual que é a diferença da mentalidade. Então, antes de falar dessa diferença, uma coisa que eu acho legal da gente enaltecer e ressaltar é que o que a gente percebe é que o brasileiro tem se preocupado cada vez mais com os investimentos, com a aposentadoria, com a saúde financeira da família, pessoal, enfim, de maneira geral, existe uma preocupação maior em torno dos investimentos. Isso é uma coisa muito positiva para o país, eu vejo pelo menos. Eu acho que com essa febre de corretoras, tem muitas corretoras que explodiram com o YouTube mesmo, tem muito youtuber que faz conteúdo de finanças, meio que democratizou um pouco isso, né? Então tá mais fácil investir no tesouro, tá mais fácil fazer conta em banco digital, então todo esse processo tá muito mais simples, você pode começar com pouco dinheiro, então tem cada vez mais pessoas se interessando sobre esse assunto. E o Brasil é um país assim, muito legal e muito acessível para quem quer começar a investir. Só para dar um exemplo, assim, o tipo de fundo de investimento multimercado que a gente tem acesso no Brasil, aqui no exterior é um hedge fund. E aqui você precisa ter muito dinheiro para você entrar em um fundo desse. Enquanto que no Brasil, com, sei lá, 5, 10, 20 mil, você consegue já participar desses fundos com gestão ativa. E a diferença é muito grande. Aqui você precisa ser o equivalente ao investidor qualificado no Brasil, ou seja, tem um patrimônio superior a R$ 1 milhão, né, só para a gente comparar mais ou menos como que seria essa realidade no Brasil. Enquanto que no Brasil você não tem esse requisito. Claro, alguns fundos são para investidor qualificado, mas você tem muitos fundos que não são para investidor qualificado. Então você consegue começar a investir em fundos com uma excelente gestão com pouco dinheiro. Enquanto que aqui no exterior isso é muito mais dificultado. E a gente ainda tem mais vantagens se for comparar a taxa cambial, né? Porque se você for comparar, por exemplo, um fundo tem uma entrada mínima de, sei lá, 50 mil euros. Se você for transformar isso para real, é um valor muito alto. Então tem ainda mais essa dificuldade, Sim. digamos assim. E agora, passando para a mentalidade dos alemães, que no Brasil a gente já sabe mais ou menos como funciona, o que você vê da mentalidade deles aqui? Eu acho que a principal diferença é na mentalidade quando você está falando de como você gasta o seu dinheiro, porque eu percebo que aqui eles não gastam o dinheiro que eles não têm. Então, eles não têm essa cultura de consumo para status ou de consumir coisas que eles não precisam. Eles são super analíticos, então eles pensam muito antes de comprar. Dificilmente você vai ver um alemão que não tem muito dinheiro comprando, gastando com coisas que ele não precisa ou que ele não pode pagar. E então eu acho que eles guardam o dinheiro para o que eles querem. Então, se eles querem comprar uma bicicleta super cara, eles não vão simplesmente, vou lá e gasto todo o dinheiro da conta, sabe? Eles vão economizando e aí, quando aquele valor da bicicleta não representar uma coisa muito significativa para as finanças dele, que não for impactar a reserva de emergência, ele simplesmente vai lá e compra, porque ele já guardou o dinheiro para isso, né? Então... Não é que eles não têm iPhone aqui, eles têm os iPhones, só que eles esperam juntar o valor equivalente ao iPhone, daí eles vão lá e compram à vista, né? Eu percebo que a maioria das compras aqui são realizadas à vista. É bem difícil encontrar compra parcelada, não né? tem essa cultura do parcelamento e parcelamento com juros também. É bem difícil encontrar compras parceladas. Acho que tem um site só que eu já vi na internet, todos os sites que a gente já olhou, que tem essa opção. Então, normalmente, mesmo essas coisas que são mais caras, tipo TV, geladeira, dificilmente você vê com opção de parcelamento. Acho que só se for casa, carro, umas coisas assim bem mais caras. Outra coisa que eu percebo é que eles também não conversam muito sobre dinheiro, então dinheiro também é um tabu. Ninguém se pergunta quanto você ganha, quanto você tem na conta, assim como no Brasil também, né? Também, né? Isso ainda é um tabu.
E eu tava lendo uma reportagem que eu achei muito interessante, dizendo que os alemães, eles não falam muito sobre isso, mas que eles têm o costume de guardar. Eu acho que até pela história, tudo que o país já passou, eles têm uma cultura, assim, de guardar bastante dinheiro. Eu vi um dado do ano passado, que eles fizeram um levantamento de quanto que os alemães tinham em conta corrente, e somava um valor de 6 bilhões de euros. Então, tipo, na média, essa reportagem mostrou que cada família tinha o equivalente a 25 mil euros em conta corrente. Então, é bastante dinheiro, né? Dificilmente você vai encontrar uma família no Brasil que tem, sei lá, equivalente a 25 mil reais ou 25 mil euros em conta corrente. Então, como a inflação aqui é muito baixa, porque a economia é mais estável, as pessoas acabam sendo bem conservadoras e deixando o dinheiro todo na conta corrente, porque não vai ter um surto de inflação, você não vai estar perdendo o dinheiro de deixar o dinheiro na conta corrente, você só não vai estar ganhando nada, né? E é até interessante isso, esse aspecto da rentabilidade baixa aqui, porque no Brasil a gente vê que algumas pessoas têm, elas espremem o máximo que dá da renda fixa, assim, 101% de CDI, sabe? Cada percentualzinho, tem até uns investimentos que a gente vê às vezes nas corretoras, tem até o percentual do CDI com vírgula, né? Tipo 115,5% do CDI. Eles espremem ao máximo. E aqui a rentabilidade é tão baixa que esse trabalho que a gente tem no Brasil de tirar um pouquinho a mais, para eles aqui não faz diferença nenhuma, porque a rentabilidade aqui é praticamente zero, é tipo 0,5%, é praticamente nula. E eu percebo também que, por a inflação ser bem controlada, eles não têm tanto hábito assim de investir. Apesar de eles guardarem o dinheiro, né, que já é um passo bem à frente nessa jornada de investimentos, eles ainda têm muito que caminhar quando é no quesito de aplicar o dinheiro. Que eu vejo que a maioria ou deixa o dinheiro na conta, quando muito, eles investem em imóveis físicos, né, principalmente nessa região aqui que tem bastante demanda. Então eles compram um imóvel para alugar, alguma coisa assim. Mas aí já é, sei lá, é uma coisa mais avançada, né? Você precisa ter mais dinheiro para começar, porque o imóvel aqui também é mais caro. E acho que daí o próximo passo seria investir em ações daí, né? Mas aqui ações é assim uma aversão a risco extrema, assim, eles, sei lá, acho que eles consideram um investimento de alto risco, que é, né, um investimento de alto risco, mas eu vejo que eles veem mais risco do que retorno. Quando eles fazem a análise na cabeça deles de risco e retorno, acho que eles acabam vendo mais risco do que retorno para os investimentos em ações. E outra facilidade também é que a Alemanha está dentro da zona do euro, né? Então, apesar de ser um país que tem uma economia forte, eles têm uma facilidade de investir em outros países sem tanta burocracia, como é no Brasil, por exemplo. Se você quiser investir nos Estados Unidos ou em algum país da América Latina, você precisa de um banco especializado, você precisa de várias coisas. E aqui, como tem essa questão da zona do euro, é um pouco mais fácil. Então, você pode montar uma carteira de ações que não necessariamente sejam só ações da Alemanha, como a gente tem o costume de fazer no Brasil, né? Ah, sim. Normalmente é ações Aqui é muito do mais Brasil. fácil investir em ações, sei lá, de qualquer país da União Europeia, né, do bloco europeu, mas também Estados Unidos, Canadá, você tem um acesso muito maior a esses ativos, que no Brasil realmente é um pouco mais dificultado. E outra coisa que eu percebo é que eles têm uma mentalidade de vida mais simples, assim, eles não têm muito luxo, não esbanjam muito, né, quando tem dinheiro realmente. A Eles não ser nos são. carros, né? Ah, mas mesmo assim, nas ruas, assim, quando você tá andando, você não vê pessoas super bem produzidas, querendo, tipo, sabe, demonstrando, esbanjando que tem muito. Elas são na média, eu acho que são pessoas super simples. Eles ficam felizes simplesmente de deitar na grama, no sol, andar num parque. Então, o programa que eles têm aqui de final de semana é esse, sabe? É tipo aproveitar com a família, aproveitar quando o tempo tá bom e, sabe, essas coisas bem cotidianas, assim. Então, dificilmente você vai encontrar um alemão assim, tipo,
hoje eu vou sair pra desestressar e fazer compras. Tipo, não bate muito com o perfil deles, assim. Então eles são pessoas mais comedidas, mais analíticas, mais críticas na hora de fazer uma compra, assim. Eles não simplesmente gastam e compram tudo que eles conseguiriam comprar. Eles são mais Racionais mesmo. eles são mais racionais na hora de tomar essas decisões, assim. Eles têm uma percepção bem interessante também do impacto que essa compra tem no meio ambiente, no país, assim. Eles são bem, pelo menos as pessoas que a gente já Sim. conversou sobre isso, são bem conscientes, assim. E até diria contra essa questão de comprar, 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 substituir coisas que você já tem só porque é novo. Eles têm uma mentalidade bem diferente. Então eles preferem usar uma coisa antiga que funcione e se tá funcionando não precisa trocar. A gente até mostrou nos stories uma vez que na casa que a gente tava morando antigamente tinha um rádio super antigo, tinha uma cadeira de balanço. Tipo, hoje em dia, isso no Brasil, dificilmente você vai encontrar uma casa que ainda tem essas coisas, sabe? E aqui eles usam enquanto estiver funcionando. Bicicleta você compra pensando em usar por 10 anos, 15 anos. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, que sempre tem conteúdo novo por lá relacionado a finanças e economia, como que você pode ganhar um pouquinho mais. E toda quinta tem vídeo novo, então se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E se você tiver qualquer outra dúvida sobre comemorar na Alemanha, comemorar fora, deixa aqui nos comentários que aí a gente pode gravar outro vídeo respondendo sua dúvida. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau, tchau.